Bom dia, graça e paz, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma aula. Nós já estamos na lição 7, a gente terminou a lição 6, que falava de música, de como a música tem influenciado, E agora a gente entra numa nova lição. Estou muito feliz de você estar aqui comigo nesse vídeo, da gente poder continuar, estudando, aprendendo a palavra de Deus, por mais que seja nesse formato, por mais que seja dessa maneira, mas ainda assim continuar aprendendo a palavra de Deus. E agora a gente está na lição 7 aqui da revista, a revista, O Desafio do Mundo Pós-Moderno. E agora a gente está na lição 7 que fala da geração novidade. E a gente já vai começar lendo o texto de 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Mas antes, a gente vai orar, agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele nos dá. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por podermos aprender de Ti. Mesmo nessa situação, mesmo estando privados de estarmos juntos como um corpo, o Senhor nos dá ferramenta, o Senhor nos dá meio, Senhor, de continuar aprendendo a Sua palavra, porque é a Sua palavra, é a palavra que é viva, é a palavra que transforma, é a palavra que renova quem nós somos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abra a mente, o coração para receber a Tua palavra, que nós possamos ser como aquela terra boa, que produz bons frutos, recebendo e ouvindo de bom grado a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, que toda dúvida, que toda má interpretação, que tudo aquilo que não provém de Ti possa cair por terra e que possamos ser abençoados pelo Senhor através da Sua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 1 até o verso 9, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós temos vivido esses tempos difíceis. O que mostra como que a palavra de Deus ela é atual, como a palavra de Deus ela está presente. Ela não está falando, ela é mais atual do que as notícias que nós temos visto. Ela sabe mais do que o jornal que a gente escuta. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infautuosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas por várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidentes, como também aconteceu com a daqueles. É um texto forte, um texto pesado do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo, mas que fala de tempos que nós vivemos hoje, da situação do mundo moderno, de como a humanidade tem se encontrado. Essa descrição encaixa para como o ser humano tem se tornado. E esse é o retrato do homem sem Deus, que é um dos princípios, que é uma das intenções da secularidade do mundo pós-moderno, das relações líquidas, como vai ser descrito. A gente vive num mundo dessa situação aqui, e quando a gente olha e pensa num mundo de geração novidade, a gente começa a perceber
como a cultura e como a sociedade tem agido e tem se enquadrado nisso. Isso não é algo de hoje, mas ela acontece talvez desde a Revolução Industrial, a primeira. Nós já estamos na quarta, se a gente pode chamar assim, né? Hoje a gente vive na indústria 4.0, mas na primeira Revolução Industrial, a gente teve um boom de avanço tecnológico que trouxe um impacto na cultura de termos sempre novidades. Isso é um problema? Não, não há um problema em querermos algo novo. Tendo cuidado, lógico, a gente vai ver isso mais para frente. Mas, isso trouxe uma mentalidade de que, em poucos tempos, a gente conseguia efetuar novas descobertas ou realizar novos feitos. Isso passou a se tornar algo comum. E do comum passou a ser algo essencial, e aí entra o problema, porque nós não conseguimos nos satisfazer mais com a normalidade. A gente vê, vou citar alguns exemplos para a gente entrar no tema, de como a sociedade tem vivido em busca de novidades e se pautando em ter novidades. Quando eu falo novidades, eu falo de tudo. A gente vê os avanços científicos. Todo mês, se a gente for olhar assim, sai uma novidade científica. A NASA viu um planeta novo. Ou, agora dá para ver foto de tal lugar da Lua. Ou, foi descoberta a vacina para tal doença. Ou, a gente achou o código genético disso ou daquilo. Isso acontece a partir da Revolução Industrial. Por quê? Com o avanço das primeiras indústrias, das primeiras fábricas, foram se descobrindo novas tecnologias e a partir de uma tecnologia que já existe, o avanço a evolução dessa tecnologia é muito rápido, né? Surgiu o primeiro automóvel, alcançava poucas velocidades. Hoje nós temos automóveis totalmente elétricos, que alcançam incríveis velocidades. Isso por quê? Porque em pouco tempo, se a gente for olhar o período que o primeiro carro foi construído para hoje, não se passou muito tempo, mas o avanço do primeiro para exemplares que nós temos hoje é muito grande, porque há sempre um salto de tecnologia, e esses saltos de tecnologia geram em nós um desejo de sempre querer o quê? O carro do ano, porque todo ano sai um carro novo, todo ano sai um carro melhor. Todo ano sai uma novidade, uma tecnologia que é incorporada num carro que o antigo não tinha. Então eu já não quero mais esse porque ele é velho, porque ele é antigo. E isso é uma forma de como a cultura impregnada com essa mentalidade gera em nós. Né? A gente vê avanços, como eu citei, científicos, todo ano sai uma novidade, todo momento sai uma novidade e a gente quer estar ligado nela. E um outro fator para isso é a globalização. Por quê? Às vezes sai uma novidade lá na China, né? Entrando aí, por exemplo, no caso do coronavírus. Mas, demoraria muito tempo para a gente saber disso. Hoje, em poucas horas, você já está sabendo o que aconteceu no outro lado do mundo. E mais, com a secularização, com a globalização, você pode, em poucas horas, estar em um outro lugar no mundo. Você consegue viajar muito rápido. Então, a informação viaja muito rápido e nós conseguimos viajar quase tão rápido quanto ela. Então, acontece uma coisa no outro lugar do mundo, você hoje, pelo seu celular, você consegue ver, você consegue assistir. Antes, você só conseguiria ter uma aula se fosse numa sala de aula presencial, estando ali. Hoje você consegue ter uma aula com várias pessoas, cada um num lugar, a gente liga a internet, faz uma videochamada e todo mundo participa da aula. Isso são tecnologias que fazem com que as novidades estejam sempre muito à mão. A gente vê isso, por exemplo, entrando um pouco no que as redes sociais fizeram. A rede social também é um marco para essa globalização, para essa questão de mercado, de novidade, e a gente tem, né, as redes sociais como, por exemplo, o Twitter. O Twitter, ele instiga
essa questão de novidade, porque você sempre vê qual é o assunto que está sendo mais comentado. Então, se semana passada o assunto era tal, hoje, às vezes, por exemplo, você percebe que o assunto que era o top, que estava em primeiro lugar semana passada, às vezes já não está nem mais no top 10, já caiu, porque surgiram outras coisas, foram acontecendo novas coisas que fizeram aquele fato se tornar obsoleto. As pessoas reclamam, elas falam que toda hora acontece uma coisa ruim, igual, né, eu já vi vários memes desse ano de 2020, de Terceira Guerra Mundial, de queimadas lá na Austrália, não sei o quê. Só que a gente pensa que isso é muito novidade, mas às vezes já acontecia, tinham conflitos, tinham catástrofes acontecendo em vários lugares no mundo, só que como não era, a informação demorava para chegar, a gente não considerava isso uma novidade. E quando chegava, era algo que era comentado por muito tempo. Mas hoje, como a informação pode chegar muito fácil, você está andando na rua e alguém te manda uma mensagem, você já descobre o que aconteceu, você não precisa nem chegar na sua casa. Antes você via as informações pelo jornal, agora nós temos, igual eu citei, o caso do Twitter, que te instiga a mostrar qual assunto está sendo mais comentado, qual já não está sendo mais. Nós temos o Instagram e a gente vê quem que é a pessoa que está sendo curtida, quem que não está sendo curtido, a pessoa que está comentando do assunto tal ou não, do que está na moda, do que não está, o Facebook e várias outras redes sociais. Hoje em dia até outras mídias, se você abrir a Netflix, mostra quais os filmes estão sendo mais assistidos. Se você vê hoje qual está o top 10 e você olhar daqui 2 dias, já mudou. E você sempre é levado a assistir aquilo que é novidade. Quando lança um filme na Netflix, geralmente ele entra ali no top 10, mas rapidamente ele sai, porque rapidamente deixa de ser novidade. Esse é o problema da novidade, estar muito rápida. Porque como chegam várias ao mesmo tempo, muito rápido, a gente já não tem mais o interesse, porque aquilo que era novidade há 2 dias atrás, já não é mais agora, porque já surgiu uma outra coisa que é novidade, já surgiu uma outra coisa que eu quero aprender, que eu quero saber. E qual que é o impacto disso? A gente vai ver isso olhando para a lição, qual que é o impacto disso na minha vida espiritual, na minha vida como cristão. Tudo isso acontece no mundo, né? A gente vê também uma questão de consumismo, porque, igual eu citei um exemplo de carro, mas às vezes, ano passado tinha uma roupa que era moda, e a gente vai lá e compra, porque a gente quer fazer parte da novidade, a gente quer se integrar nisso. Mas esse ano o modelo é um outro, eu já quero o novo, mesmo que o velho esteja bom, me sirva, eu já não quero mais, eu preciso de algo novo. A gente vê isso, por exemplo, em celulares. Eu tenho um celular muito bom, mas eu já quero trocar por um outro, porque já saiu e daqui 1 mês sai um outro novo e eu quero trocar. E isso nos leva e impulsiona em nós coisas como essa aqui que está sendo descrita no texto de 2 Timóteo. A gente percebe que por causa desses desejos por novidade, a gente acaba se tornando mais egoísta, a gente acaba se tornando mais vaidoso, porque eu tenho o melhor, eu tenho o que é mais novo, eu consigo ostentar que eu tenho algo que é novidade e você tem algo que já se tornou obsoleto. E por causa disso as pessoas usam, como eu citei, redes sociais para aparentar estar sempre na novidade, estar sempre de acordo com aquilo que é novo. E nós seguimos as novidades sem mesmo considerar se realmente vale a pena ou não. Quando nós olhamos para essa situação na nossa vida como cristão, a nossa vida como igreja, a gente pode escolher. O primeiro caminho é quando a gente se adequa ao mundo e decide buscar cada vez mais novidades. Você pode se perguntar, então novidade é algo ruim? Não, não é algo ruim. E não tem como evitar, vão surgir coisas novas todos os dias mesmo. O problema é que nós não conseguimos mais
nos satisfazer com as coisas que temos. A gente sempre precisa de algo novo para estar satisfeito. Isso gera problemas na nossa vida espiritual. E a gente vê que o primeiro problema dessa pessoa que escolhe o caminho de se adequar ao mundo e buscar as novidades, e desejar estar sempre com as novidades, é o de que a pessoa parece, mas não é. É um aspecto onde a pessoa ela tem um desejo de sempre estar conhecendo novas coisas, mas na verdade tudo que ela conhece é sempre muito superficial. Por quê? Como ela quer sempre algo novo, ela nunca tem tempo de se aprofundar naquilo que ela já começou. Por exemplo, a moda é tocar violão esse mês. E a pessoa fala, não, então eu quero aprender a tocar violão. E ela até começa a aprender. Mas aí vira o mês e a moda já não é mais tocar violão. A moda agora é tocar flauta. E a pessoa decide vender o violão e tocar a flauta. E comprar uma flauta e aprender e fazer aulas. E a pessoa começa a aprender a tocar flauta. E aí muda, já não é mais música agora a moda. A moda agora é mexer com computação. E a pessoa vende a flauta, compra um computador, às vezes faz dívida para isso, porque ela quer estar inserida, e começa a aprender a mexer com computação, e agora já não é mais computação, agora é fotografia. E assim vai a vida da pessoa. Ela sempre parece que está integrada a alguma coisa, que está aprendendo algo novo, mas na verdade, tudo o que ela sabe é sempre muito superficial. Ela nunca se aprofunda nisso. E quando nós olhamos isso para as questões de Deus, da Bíblia, muitas vezes a pessoa ela começa a entrar em algum assunto teológico, eu gosto disso ou daquilo, e ela nunca se aprofunda, porque no momento que ela começa a ingressar naquele assunto, ela já perde o interesse, porque já não é mais uma novidade, e ela parte para um outro assunto. E qual é o problema disso? Ela se torna superficial, ela apenas sabe a superfície daquilo. Quer dizer que é um problema as pessoas saberem apenas o superficial? Até certo ponto, não. Mas depois de certo ponto, sim. Nós precisamos nos aprofundar. A palavra de Deus nos manda nos aprofundar na Bíblia. Não quer dizer que a gente tem que virar um doutor em teologia, mas nós precisamos conhecer, como disse aqui o texto, que fala aqui, o versículo 7, que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, a pessoa está sempre aprendendo e nunca conhecendo a verdade. O outro aspecto é o aspecto afetivo. A pessoa ela ama novidades. Ela tem um desejo, e quando ela não tem uma novidade, ela está triste. Então ela sempre se precisa de algo novo. Seja na vida comum, seja na questão de Deus. Eu sempre preciso estar aprendendo algo novo, mas nunca me aprofundo naquilo que eu estou aprendendo. Então a pessoa agora ela está em célula, porque célula é novidade, né? Igual nós temos as células. Mas depois que ela já foi em algumas, está ali experimentando, já não quer mais célula não, quer mexer com alguma coisa nova. Aí quer ir para o grupo de louvor. Aí está ali no grupo de louvor, começou a se inteirar e tal, aí já não é mais novidade, fica chateada, sente que não faz parte mais do grupo, sente que não tem mais vontade e sai e vai fazer outra coisa. Então a pessoa ela está sempre buscando algo novo, mas nunca se satisfazendo. Ela nunca está satisfeita, ela nunca está dentro da parte sentimental dela, ela nunca está contente com o que tem, com o que vive, com o que experimenta. Ela sempre precisa de algo novo. Igual eu falei, o último é que a pessoa ela aprende e não aprende nada. Você deve conhecer alguém que vive aprendendo um tema e não sabe, porque sempre está aprendendo de forma superficial. Eu conheci algumas pessoas que fizeram curso de inglês por anos, e você tenta conversar com ela, ou você tenta perguntar alguma coisa sobre o que ela aprendeu, e ela nunca sabe. Você pergunta, mas tem quanto tempo que você faz isso? Há muitos anos. E não aprendeu? Não, porque nunca teve o desejo de aprofundar naquilo que estava vivendo. Ela sempre quis viver de forma superficial. E esse é o problema de se buscar sempre estar nas novidades. Isso gera pessoas superficiais e vazias. E como cristão, isso é ainda mais, isso é um problema maior, porque nós nos tornamos pessoas que passam para outras pessoas
verdades superficiais e conteúdos vazios. Nós somos crentes que vivemos passando para outras pessoas uma fé que é vazia. Por quê? Porque nós não nos aprofundamos nas coisas de Deus. E quando eu falo isso, eu não falo de você ler a palavra, eu falo de você viver isso aqui. Nós começamos a aprender coisas da Bíblia e nós nunca continuamos. A gente vê pessoas, não que seja um problema, mas que estão anos dentro da igreja e não conseguem desenvolver. Por quê? Porque está sempre buscando uma novidade. E se a igreja que tem a novidade é a outra, ele sai e vai para outra. Porque não consegue criar raízes, não consegue ter uma mentalidade de que eu preciso me esforçar para aprender mais do que só o superficial. E é esse o problema que o mundo tem criado em nós. Pessoas superficiais, a gente cansa de falar isso, que a gente vê na internet, a gente vê por aí, pessoas que não sabem conversar de um assunto. Não sabe conversar, não sabe discutir. Você vira para a pessoa para falar alguma coisa da palavra de Deus, não sabe, só sabe superficial. Você pergunta para ela alguma coisa da Bíblia, não sabe, não ouviu, já ouviu falar em alguma pregação que ouviu que era novidade, mas não se aprofunda. Ou está vazia, a pessoa que você pergunta para ela, por que você faz isso? Por que você adora a Deus? Não sei. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos abandonar a mentalidade da novidade. E é esse o ponto que eu queria chegar. Não é que a novidade é um problema. Como eu falei, vão surgir novidades e coisas novas e inovações todo o tempo. E às vezes, para certas coisas, nós realmente precisamos inovar, nós precisamos crescer. Como o formato dessa aula aqui. Há algum tempo atrás nós nunca faríamos assim. Mas foi necessário que nós desenvolvêssemos essa capacidade. E hoje nós temos, e é uma ferramenta boa. Agora, se daqui 3 meses ver uma aula assim já não for o suficiente para mim, eu preciso agora ver a aula no holograma. Porque se não for no holograma, que é a novidade, aí eu não quero ver mais não. Esse é o problema, é essa mentalidade de que eu preciso de algo novo para eu me sentir satisfeito, para eu me sentir parte da novidade, para eu ter desejo de participar. O meu desejo está atrelado se é novidade ou não. E essa mentalidade, ela gera em nós pessoas fúteis, nós nos tornamos fúteis, nós nos tornamos vazios, cheios de nós mesmos. E quanto mais nós nos enchemos de nós mesmos, mais parecido com as pessoas descritas nesse texto, nós nos tornamos. E nós não podemos ser assim. Esse é o tipo de pessoa que é o caminho da novidade. Nós nos tornamos pessoas que não se motiva. A gente só vai no lugar se perguntar assim, mas quem que vai estar? Se for estar alguém novo, aí a gente vai. É igual quando você vai num culto que vai vir um louvor diferente. Não precisa nem ser um artista famoso, não. A banda da igreja do fulano. Veio, aí vem gente. Aí já não é o louvor normal, aí o pessoal não vem. Então a gente está preocupado mais com quem vai estar do que realmente receber algo de Deus. Aí vai ter uma programação. O que vai ter? Vai ter um acampamento. O ano passado tinha o evento tal. Esse ano tem que ter um negócio diferente. Porque se não tiver um evento diferente, eu não vou não. Se for ter as mesmas programações do ano passado, eu não vou. E no ano passado foi legal. Mas esse ano, se tiver as mesmas, eu já não gosto mais. E a gente também pensa assim, o que eu vou ganhar de novo com isso? O que vai ter de novidade? O que vai ser que eu vou aprender de novo? Mas a pessoa está sempre aprendendo e não aprendendo nada. E a gente se torna um tipo de crente que não desenvolve na fé. E nós precisamos desenvolver da fé. E para isso nós precisamos abandonar essa mentalidade consumista por novidades que nós nos tornamos. E isso é proposital, porque quanto mais a gente está preocupado em ter um carro mais novo, ou um celular mais novo, ou aprender algo que esteja na moda, menos nós nos preocupamos com as verdades imutáveis da palavra de Deus. Esse é o contraponto. A palavra de Deus não muda. Ela é a mesma. E às vezes a gente acha chato, porque é a mesma coisa, não sei o que, a gente precisa acompanhar as novidades. Não.
A gente precisa seguir a palavra de Deus. Eu vou parar por aqui e nós vamos continuar e ver o contraponto disso, da pessoa que escolhe não viver essa mentalidade, que escolhe abandonar essa mentalidade, e quais são os impactos que isso traz na nossa vida como cristão. E a gente vai, reforçar o que essa mentalidade de consumo tem feito em nós. Eu gostaria que no grupo você comentasse depois o que essa mentalidade de consumismo, de novidade, tem prejudicado na vida das pessoas que você conhece ou na sua mesma. Não tem problema, você não precisa citar, mas para a gente ver e poder conversar e ver o que isso tem atrapalhado e como isso tem afetado negativamente a nossa vida. Essa mentalidade, eu estou tentando desvincular a ideia de que novidades é algo ruim, não, mas ter uma mentalidade que almeja isso, que busca só isso, é algo ruim. Amém? E aí a gente continua na semana que vem, nós vamos parar por aqui, que você fique com Deus e que você possa refletir e pensar o quanto que isso tem prejudicado e perceber o quanto que às vezes a gente está imerso nisso, o quanto que a gente já está tão preocupado com novidades e nem para pensar, às vezes a gente já está assim e nem percebeu. Amém? Então nós vamos parar por aqui e continuamos na semana que vem. Amém?